Em Israel tem um grande rabino chamado Rabino Grossman, rabino de Migdal Emek, cidade no norte de Israel. E uma vez ele estava no Kotel, no muro, não gosto desse nome, Muro das Lamentações. Kotel é a maravilha mais bonito. Ele estava no Kotel com uma pessoa de grande porte financeiro, uma pessoa muito generosa, que ajuda várias causas em Israel e no mundo todo. Eles foram juntos rezar no Kotel. E eles estão chegando lá, e eles chamam a atenção que tem uma pessoa com a cabeça encostada no muro, chorando. Eles ficam observando, bom, deve ser que daqui a pouco ele vai acalmar. Passa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ele está lá chorando. E o rabino vira para o amigo dele e fala o seguinte: quero te propor um deal. Vamos fazer aqui um combinado. A gente vai se aproximar dessa pessoa e perguntar o que aconteceu. Se for da minha área, se ele precisar de alguma ajuda espiritual, se ele precisar de algum conselho, se ele precisar de alguma ajuda familiar, eu vou ajudar ele. Agora, se for uma questão financeira, você ajuda. E o homem falou, combinado. Alguém tocando. Tem alguém lá na primeira porta. Então, o rabino ele se aproxima da pessoa, fala assim: eu estou vendo aqui que você já está aqui há 15 minutos chorando, pode ser mais, eu estou te vendo há 15 minutos chorando, talvez eu possa te ajudar de alguma forma? Ele falou: não, você não pode me ajudar, eu não preciso de ajuda. O rabino falou: olha só, eu gostaria de te apresentar, aqui esse é um homem muito generoso, ele pode te ajudar, se você está precisando de algum empréstimo, alguma tzedakah, alguma coisa, ele pode te ajudar. Ele falou: não, eu não preciso de nada. Ele falou: mas então talvez eu, como rabino, eu possa te ajudar? Não preciso de ajuda, está tudo bem. Baruch Hashem. Ele falou: então por que você está chorando? Falei: por que eu estou chorando, rabino? Me entenda. Eu tenho 10 filhos. Ontem casou o último. Eu estou tão emocionado e eu vim aqui agradecer a Hashem por ter casado meus 10 filhos. Essa história é forte e deveria ser simples, mas quantos de nós realmente paramos para agradecer? Até que, de uma certa forma, tem o que é chamado os Hassidim de Tzures. Hassidim de Tzures era uma expressão que o Rebbe anterior ele chamou daquelas pessoas que escrevem pedindo brachá quando as coisas estão ruins. Quando aperta, você corre para pedir uma brachá. Mas quando Baruch Hashem resolveu, você esquece de dar um feedback ou de agradecer. E até de uma forma um pouco mais forte, o Rebbe disse o seguinte: Deus ele quer que nós tenhamos um relacionamento. Ele quer que as pessoas se falem, que se relacionem. E às vezes, já que falta a comunicação, então acontece alguma coisa que força essa comunicação. Então, se tivessem dado boas notícias com mais frequência, não precisaria talvez dessas suras. Então, nós vamos hoje aprender sobre Akarat Atov. Uma das virtudes mais bonitas que tem é reconhecer o bem e saber agradecer. Algo que nós temos bastante dificuldade. O ser humano tem bastante dificuldade. Conta que uma vez, Hatam Sofer, um grande sábio, faleceu em 1839. Hatam Sofer. Ele é conhecido pelo Moshe Schreiber, conhecido pelo famoso livro dele. Eu fui no túmulo dele em Bratislava. Não, em Bratislava, onde que ele está enterrado. E uma vez ele ajudou uma pessoa, ele ajudou várias pessoas, mas uma vez ele ajudou uma pessoa e ajudou bastante aquela pessoa. E aquela pessoa pergunta para o rabino, fala: rabino, eu me sinto em dívida, eu quero retribuir de alguma forma. Como que eu posso retribuir por toda a generosidade, toda a bondade que você fez comigo? Escutem bem o que o rabino falou. Falou: um dia você vai ficar triste comigo, vai ficar chateado comigo por algum motivo.
favor, lembre que eu te fiz um bem. E em vez de me jogar pedras pesadas, jogue pedras pequenas. Como uma vez alguém falou, por que ele me odeia tanto se eu não fiz nenhum bem para ele? Cada um conhece isso daqui da vida. E hoje talvez vamos entender qual que é o motivo desse fenômeno, por que as pessoas são tão ingratas e como se tornar grato. Isso é o segredo para uma vida feliz. Mas não achem que isso daqui é uma coisa do século 21. Isso começa desde o primeiro homem. Adão, ele foi criado por Deus, recebeu tudo do bom e do melhor. Deus deu para ele de presente uma esposa. E na hora que ele falha, na hora que ele peca, e Deus pergunta para ele, o que aconteceu? Ele falou, a mulher que você me deu o fruto proibido. Tudo bem, Hashem perguntou o que aconteceu, ele podia responder, Rava me deu o fruto, mas ele já aproveitou para falar que você me deu. Aqui a gente vê que o ser humano ele é kafui tová, ele é ingrato. Em vez de agradecer, como diz a Torá, que ele estava sozinho. A pior coisa é você ficar sozinho. Então Hashem criou para ele uma companhia, uma boa companhia, criou Rava. Em vez de ele agradecer, ele nunca agradeceu. A primeira oportunidade que ele teve foi para justamente apontar para Deus, falar que a culpa era dele. Então nós vemos que isso daqui já está dentro do ser humano, mas isso daqui não é desculpa para a gente conviver com isso. Se você for colocar... Tenta analisar a história do povo judeu. Grande parte da Torá fala do período que eles estavam no deserto. Se você for ver, uma vez atrás da outra, foi ingratidão. Deus tira eles do Egito, Deus abre o mar, Deus traz tudo, Deus dá o maná. De repente, primeiro momento que não tem água, já começa, entra em desespero, era melhor a gente morrer, melhor a gente estar no Egito. E todas as vezes, e mesmo quando tinha o maná, de repente eles falavam, não, a gente não quer o maná. O maná era um alimento que você podia pensar e tinha o gosto que você quisesse. Aí eles falam, a gente não aguenta mais essa mesma coisa, a gente quer carne. Os sábios até trazem um exemplo que um pai, ele coloca o seu filho no colo, assim, nas costas. E toda hora a criança fala, eu quero aquilo. Aí o pai vai lá e pega. Eu quero aquele outro. Vai lá o pai e pega. Chega um momento que aparece uma pessoa e fala pro filho, você viu o teu pai? Onde ele está? Eu não sei. Não vi meu pai. Ah, é? Você não viu o teu pai? Então desce aqui do meu colo e coloca ele no chão. Na hora que ele coloca ele no chão, de repente vem um cachorro e morde ele. Certo? Isso é o que os sábios usam para explicar. Em um dado momento, quando eles começaram a reclamar muito, eles começaram a falar lá do mano, está escrito que teve lá uma epidemia lá, as cobras vieram e morderam eles. Então, o exemplo que foi dado, as cobras apareceram porque a gente desceu do colo de Deus. Mas a gente desceu do colo de Deus não porque Deus nos jogou, porque nós não estávamos reconhecendo que estávamos no colo dele. Então, às vezes, tem que descer do colo para reconhecer que nós estamos o tempo todo no colo de Deus. Mas o judaísmo, ele nos treina o tempo todo a ser grato. Vamos analisar isso? Nós temos que ser grato não só para Deus, mas para as pessoas, para as plantas e para os minerais. Isso daqui nós estamos chegando agora perto de Pêssar. Então quem lembra que teve as 10 pragas? A orientação era que Moshe despertasse, chama assim, começasse a praga. Mas as 3 primeiras pragas, Dam, Sardea, Kerim, certo? As primeiras 10 pragas. O sangue, as rãs, os sapos e o piolho, está escrito na Torá que quem iniciou foi Aaron. Porque Deus ele fala, bate no Nilo e vai se tornar sangue. Bate no Nilo e vai sair as rãs. Bate no pó da terra e vai sair os piolhos. Moshe Rabbeinu falou, eu vou bater no Nilo? Aquele Nilo que me salvou?
O Nilo, não foi Nilo que te salvou, foi Bátel, ou foi Deus. O Nilo te salvou. Então ele não bateu no Nilo. O pó, a terra salvou ele, naquele momento que ele... Uma outra história lá com o egípcio que matou, etc. O que salvou ele foi o pó da terra. Então, Moshe Rabbeinu, ele não era ingrato nem mesmo para seres inanimados. Um nível mais forte ainda de gratidão é exigido na Torá para você ser grato mesmo para pessoas que te fizeram mal. Então, a pessoa te fez um mal, mas te ajudou em outra coisa. Então, você agradece o bem que ele fez, e mesmo que ele te fez o mal. E a Torá fala o seguinte, é uma das proibições da Torá. Lot etaev mitzri, você não pode fazer um egípcio sofrer. Como não? Os egípcios fizeram as piores coisas com o nosso povo. Por isso você tem que proteger o egípcio. Que ger aita bertzo, no final das contas, você era o estrangeiro na terra dele. E ele te deu moradia. Pode ser que ele te escravizou, fez muita coisa errada. Mas no final das contas, algo de bom ele te fez. Então você não pode fazer... Olha a qual nível nós chegamos à importância de gratidão. Tem uma história interessante que o Alter Rebbe, o autor do Tânia, o primeiro Rebbe de Lubavitch, ele foi preso por falsas acusações. E quando ele saiu da prisão, deram um endereço. Então perguntaram qual endereço ele queria. Ele deu um endereço lá de um dos seus alunos. Só que o aluno, ele morava no segundo andar. E no primeiro andar morava um daqueles que estavam no grupo que colocou ele na prisão, que acusou falsamente. Então ele foi parar no endereço errado. Estavam todos os alunos esperando no segundo andar, ele vai parar no primeiro andar. E ele entra lá, imagina só, depois de tudo que ele sofreu na prisão, finalmente ele está livre, vai para chegar no lugar de festa, ele chega na casa de um cara que continua importunando ele, começou a massacrar e falar. E quando os alunos viram que estava passando o horário, que estava programado, não chegava, eles descem lá embaixo e veem o que está acontecendo. E aí eles querem bater naquele homem. Eles ficam com tanta raiva. O Alter Rebbe fala, ninguém toca nele. Ele me deu um copo de água. Então, é justamente essa a ideia. Você ser grato é um nível muito elevado, mas é isso que a Torá nos ensina, a ser grato por aquilo que você recebeu, independente dos outros fatos. Como diz o Talmud, um poço que você tomou água, não jogue uma pedra lá dentro. Nós temos muito que agradecer na nossa vida. E por que é tão difícil ser grato? Aonde está a dificuldade? Alguém te fez uma coisa boa, agradece. Por que é tão difícil? Aquela história do Hatav Sofer é muito forte. Quando você fica bravo comigo, não me jogue pedras grandes. Por que é tão difícil você ser grato e pelo contrário, de repente parece que as pessoas que estiveram bem, você faz mal para elas? Marcos, primeiro motivo. Orgulho, né? Orgulho. Muito bom. Isso é fácil de resumir. Todos os problemas do ser humano giram em torno do orgulho. Muito bem resumido. O que acontece? Em torno desse orgulho tem alguns fatores. Primeira coisa. Nós damos como dado aquilo que nós temos. Então, existe aquela magia em adquirir algo. Mas depois que você já tem aquilo, é fato. Então, você já perdeu o entusiasmo. E não só que a gente se acostuma com isso, a gente vai querer mais e mais e mais. Então, você passa, espero que ninguém faz isso, mas tem gente que passa a noite inteira para ser o primeiro a comprar o iPhone novo. Não sei qual que é a lógica nisso, mas tudo bem. Tem pessoas que fazem isso. Filas e filas. Aí eles estão felizes. Sim, pelo primeiro dia. No segundo dia, esse daqui já ficou obsoleto e vão precisar do próximo. Então, nós estamos esperando aquela reforma. Você fez a reforma? Bom, você já se acostumou. Comprar aquele imóvel, comprar isso, aquilo. Essa é a natureza do ser humano. Isso impede a pessoa de ser feliz. O que impede a pessoa de ser feliz
é o que é chamado hoje no mundo direitos. Eu tenho direito. Então, todo mundo briga pelos seus direitos. Então, eu tenho direito de tal coisa. E no momento que eu penso dessa forma, que é tudo em torno de direitos, esse é o caminho para a infelicidade. Mas existe o dever. Quê? Mas existe deveres também que não pode ser esquecido. Tem os deveres. Mas eu acho que é uma coisa um pouquinho mais profunda. A Hassidut, ela dá a chave para uma vida feliz, uma vida saudável. Como eu começo o meu dia? Modéani, agradecendo. E a Torá vai nos ensinar o tempo todo a agradecer. O que significa agradecer? Tudo que eu tenho é um presente. E não só no momento que eu ganhei. Que eu continuo tendo a minha vida a cada instante é um presente. Tem pessoas que Deus os livre não acordam. Então, se eu acordei é um presente. Tem pessoas que não conseguem andar. Se eu ando é um presente. Assim por diante. Isso aqui parece coisa simples. Não é nada simples. A gente se acostuma normalmente com as coisas simples e acha que isso aqui é fato. Deus nos livre quando falta uma das funções. Aí nós vemos como que era tão importante. Portanto, o caminho para uma vida feliz, para uma vida até mesmo sociável, para conseguir conviver com as pessoas, é o tempo todo reconhecer o bem que as pessoas fazem. Normalmente a gente fala assim, não, ele não quis realmente me ajudar. É interesse dele, ou ele precisava de qualquer forma se livrar daquilo, então ele me deu. Então a gente coloca na nossa cabeça um monte de ideias malucas, simplesmente para não reconhecer que a pessoa fez algo de bom para a gente. No outro lado, temos exemplos de pessoas que tiveram acidente, perna amputada e continuam praticando esporte e continuam vivendo a vida com alegria. Com certeza. Isso é um exemplo de superação. Superação, perfeito. Mas aqui a gente entra no ponto que o Marcos falou, que é o orgulho. Nosso orgulho é tanto que nós não conseguimos mostrar que eu dependo de alguém. O que significa gratidão? Você tem algo que eu não tenho. Você pode fazer algo que eu não posso. Eu me sinto inferior. Não é para sentir inferior. Ninguém é perfeito e o mundo foi justamente criado para um ajudar o outro. Esta é a forma divina da criação. Existem pobres e ricos, não só no sentido financeiro, em todos os sentidos. O doador e o receptor, para poder ter interação entre as pessoas. Então faz parte. Então eu posso dar para alguém algo, mas eu recebo outra coisa que eu não sei fazer ou que eu não tenho. Essa interação é importante, mas no momento que eu tenho baixa autoestima, no momento que eu tenho orgulho, qualquer uma das não é qualidades, ao contrário, dos defeitos, dos traços de caráter errados, eu não consigo ir para frente. Portanto, a Hassidut nos ensina que nós precisamos trabalhar a humildade e a gratidão. Se eu tiver humildade e gratidão, eu sou feliz. Então a felicidade ela passa por esse caminho. Realmente, o comum de se pensar é que felicidade não tem a ver com humildade. Felicidade é alegria, expansão. Humildade é contido. Nada a ver. A gente confunde os termos. Humildade não é baixa autoestima. E alegria não é frivolidade, euforia. Nós precisamos trabalhar essa gratidão, essa humildade, e isso só vem da alma, porque o corpo quer mais e mais e mais. Diz o Talmud, quem tem 100 quer 200, quem tem 200 quer 400. Não só em dinheiro, em tudo. Eu sempre quero mais e mais. Então, se a pessoa já me dá amor, eu quero mais amor. Então, sempre eu acho que a pessoa tem que me dar mais e mais e mais, e eu não reconheço o que eu já tenho. Tem gente que acha que se eu não, até mesmo no relacionamento com Deus, se eu não kvet, sabe o que é kvet em Yiddish? Não ficar resmungando, eu não ganho. Então, a gente que tem, oi vez, schwer zu sein ayit, é difícil ser judeu, essa frase é horrível. Eu sei que essa frase é em Yiddish, mas essa frase não é judaica. Não é judaica. É porque schwer zu sein ayit, é difícil ser judeu, é pesado, isso daqui não é da essência do judaísmo. Nós precisamos estar agradecendo. Então bajulando, não é bajulando. Esse é o processo. E no momento que eu estou agradecendo a Deus, porque se você for ver a forma que tem que rezar para Deus, primeiro você louva,
depois você pede, depois você agradece. Então você começa e acaba falando bem de Deus. Então você está bajulando ele para conseguir o que você quer. Não. Esse é o formato certo de falar com Deus e falar com as pessoas. Primeiro eu tenho que agradecer o que a pessoa já fez por mim. Nós podemos também dizer que Depois eu peço e depois eu agradeço novamente. Desculpa só um minutinho. E por isso, nossos sábios, eles fixaram algo muito interessante. Todo mundo tem que fazer 100 brachot por dia. 100 brachot. Essa daqui é um decreto do rei Davi, que estava morrendo 100 pessoas por dia, e aí, por inspiração divina, ele entendeu que precisava fazer 100 brachot. É muito fácil. Quem reza todo dia, se você fizer a Amidah tem 19 vezes 3, depois tem as brachot matinais, de manhã cedo, se fizer as bênçãos matinais, que é um bom treino de gratidão, agradecer que a gente anda, que a gente consegue fazer todas as nossas funções. Então lá já tem, não sei, 18. tem. Antes de botar o tefilim. Antes de botar o tefilim. O tefilim tem 2, assim por diante. Então, e depois quando a gente come, cada vez que a gente come, tem uma brachá, quando a gente sai do banheiro. O que significa uma brachá? Brachá é uma fórmula incrível de você treinar a gratidão. Você viu aquela comida, você já quer comer? Agradece. Não só que você tem dinheiro para comprar a comida, agradece que você tem dentes para morder, você consegue digerir e assim por diante. E que você está vivo. Então, quando você faz uma brachá, você está agradecendo a Hashem e está treinando a gratidão. E nós precisamos treinar o tempo todo gratidão e temos que ensinar as crianças. Muitos pais falam, eu vou ficar forçando ele a falar obrigado. Isso aqui mais do que é importante para o pai, é importante para a criança. O ser humano, para ser feliz, para ser sociável, ele precisa aprender o traço de gratidão. E para isso tem que treinar. Se eu não aprender, eu não sei. E não adianta só ficar na fala, tem que ser na ação também. Demonstrar gratidão. E na prática, o nosso nome, nosso apelido, vamos chamar assim, Yehudim, nós éramos Ivrim, hebreus, tornaram Yehudi. De onde veio esse nome Yehudi? Então quem lembra na Torá, Yehudá era o 4º filho de Leá, certo? Então Yaakov, ele tinha 4 esposas. As 4 esposas eram profetisas e elas sabiam, pelo menos Leá e Rachel eram profetisas, elas sabiam que elas dariam a Yaakov 12 filhos ao total. Leá teve 3 filhos, foi a porção dela. Reuven, ela falou, Reu, Ben, vejam que eu tive um filho. Shimon, que escutou as minhas preces. Levi, agora meu marido vai me acompanhar. Tem 2 filhos, tem 2 braços. Tem o 3º filho, agora o marido tem que entrar no circuito. E quando ela teve o 4º filho, ela falou, Apam ode et Hashem, agora é hora de agradecer, porque eu recebi mais do que a minha cota. 4 mulheres, 12 filhos, deveria ter 3. Agora que eu tive o 4º, é um momento de gratidão. Yehuda. Este é o nome do patriarca, da tribo de Yehuda, e nós recebemos como apelido esse nome porque esta tem que ser a nossa característica, de o tempo todo estar agradecendo e reconhecendo. Então, Yehudi vem de reconhecimento de Odá. E por isso que é muito difícil, porque reconhecimento significa que eu me coloco de certa forma abaixo, e nós egocêntricos temos essa dificuldade de agradecer. Mas nós temos a capacidade pela alma, por isso que nós somos chamados Yehudim, de sermos gratos. E é uma grande pena se nós não aproveitamos isso para a nossa vida. Ser grato para Hashem, ser grato para as pessoas, ser grato para o mundo em geral. Portanto, nós precisamos treinar algo que é interessante, que na Torá você tem várias mitzvot. Qual que é a última mitzvah da Torá?
Então nós temos duas últimas mitzvot que são mitzvot gerais. A mitzvah de reunir o povo depois do ano sabático e escrever a Torá. Isso aqui são mitzvot para o povo. Mas a última mitzvah para o indivíduo na Torá é na Parashá Kitavó. Qual que é a mitzvah? Bikurim. Bikurim é uma mitzvah maravilhosa. Bikurim é o seguinte, as primícias. Hoje em dia, a maioria das pessoas não trabalham na zona rural. Mas antigamente todo mundo trabalhava em campo, na época do templo. Começou a nascer a fruta que for, começou a nascer, você coloca um fiozinho vermelho, que essa é a primícia, é o primeiro fruto. Porque assim que estiver pronto o primeiro fruto, não é para eu comer e nem para eu vender, é para dar para Deus. Então eu trazia para o templo e era uma cerimônia linda. Você colocava numa cesta, e tinha capacidade numa cesta de ouro, senão numa cesta de... Sim, isso aqui é um apelido que era para trazer os bikurim. Mas todo fazendeiro tinha a mitzvah de separar os bikurim, ir até Jerusalém, não mandar com o office boy, ir até Jerusalém, participar dessa cerimônia linda, que vinham lá os Kohanim, os Levim, tocavam, tinha uma música, era uma cerimônia de agradecimento para Hashem. E chegava lá, e o coitado do fazendeiro, era dado para ele um texto. Não adianta ele chegar lá e dar o presente e falar obrigado, não. Ele tinha um texto inteiro que a gente costuma ler na Haggadah de Pesach. Rami, Davi, todo um texto de agradecimento. Eu escutei uma vez um rabino falando uma coisa interessante. Ele falou, coitado do homem. Ele foi lá, já saiu de Jerusalém, deixou lá o trabalho dele, já está dando o presente, ainda você vai fazer lá, ele não sabe ler. Vai fazer decorar ou falar, repetir todo aquele texto, para que isso? Mas é bastante... É só ver na Parashá Kitavó, você vai ver lá todo o texto, mas é interessante que ele falou uma coisa, um ponto importante. Por mais que a gente tenha dificuldade de agradecer, um obrigado assim, rápido, a gente consegue jogar. Mas isso não é agradecimento. Agradecimento é falar muito obrigado, eu adorei, era justamente aquilo que eu estava precisando, mas de verdade, pegar e falar algum detalhe, alguma coisa, isso sim é um agradecimento verdadeiro. Então, falar, tava ótima a comida, obrigado. Não. Valeu. Fala assim, aquele molho, certo? Então, as mulheres sabem como que é um agradecimento verdadeiro e como que é, tá, obrigado, tchau. É um começo você falar obrigado, tchau. Mas é um começo muito fraco. Verdadeiro agradecimento, a Torá já nos ensina. Não basta trazer as primícias. Vai lá e fala todo o texto e realmente se conscientiza de tudo de bom que Deus te faz, até você chegar a poder estar dando esse presente. Isso que nós devemos treinar com o cônjuge, com os pais, com os filhos, com os amigos, etc. E como nós treinamos os filhos, por exemplo? Uma coisa simples. Você está andando com teu filho, assim, olha que lindo pôr do sol. Olha só o sol, as cores. Tentar falar dos detalhes e tentar apreciar. Que nem ontem alguém estava me falando. Eu fico o dia inteiro vendo o computador, às vezes eu saio na rua para conseguir ver que existe natureza. Eu fico o dia inteiro no computador e a gente esquece de apreciar o dia a dia. Talvez antigamente era mais fácil, você via o sol nascer, o sol se pôr, a árvore brotar. Hoje em dia é tudo tão automático que a gente acaba achando que a maçã nasce no supermercado. E como pode ser que a Hashem dá pra gente uma boca para falar, a gente fala mal dos outros? Como pode ser que a Hashem dá pra gente o poder do pensamento, a gente pensa pensamentos depressivos? E assim por diante. Então esse pensamento deve ser feito constantemente. Nós precisamos nos conscientizar e treinar o tempo todo. Falando de educação de filhos, escutei uma história tocante e uma lição que a gente deve aprender. De uma mãe, por algum motivo lá as crianças precisavam no dia seguinte ir para a colônia e
A mãe, em resumo, passou praticamente a noite acordada, cuidando de todas as roupas, organizando tudo. O pai chamou os 2 filhos do quarto, deu para cada um um papel, uma caneta e falou: cada um escreve uma carta de agradecimento para sua mãe. Ah, que coisa formal, que besteira. Não. É muito importante. Então, quando você treina esse agradecimento, pode ser também o marido para a esposa para o marido, para um amigo. Então, às vezes por escrito é muito mais forte. Então, demonstra, você pegou o tempo e o esforço para realmente demonstrar. Da mesma forma, para Hashem, não pode ser também, obrigado, valeu. Até mesmo a reza que a gente faz. Se a gente realmente se conscientizar, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei pri ha'etz, obrigado Hashem por ter criado o mundo todo e por ter feito essa fruta para eu poder comer agora. A gente faz. Quando a gente cheira um aroma agradável, você faz uma brachá. Borei bnei besamim. Hashem criou aromas agradáveis. Tem brachá praticamente para tudo. O tempo todo rezando? Não, o tempo todo agradecendo. Uma coisa linda. O quê? A Shirchai é um louvor para a mulher. Uma coisa boa para garantir a saúde é fazer a brachá depois que a gente sai do banheiro. Tem uma brachá que a gente agradece a Hashem, como que nosso corpo funciona perfeitamente. Lá tem uma frase incrível, que se Deus nos livre, fechasse um buraco que tem que estar aberto, ou abrisse um buraco que está fechado, então a gente não se dá conta como que o corpo humano é uma grande maravilha. Então, falando isso, todo dia, até fizeram uma conta, quantas vezes vai no banheiro por dia? Se fizer em 2 minutos por dia, você está agradecendo a Hashem por estar funcionando no teu corpo. E aproveite para falar pensando. Então pode falar em português, não tem problema. O importante é agradecer a Hashem por tudo que nós temos e pela vida e nos seus mínimos detalhes. Eu acho que a gente não para pensar, mas hoje qualquer pessoa, a maioria das pessoas, vivem melhor que os maiores dos reis, os maiores impérios sonhavam em ter. A gente tem banho de água quente todo dia. Só abrindo a torneira. Nós temos comida fresca. Nós temos como armazenar comida. Nós temos como curar a maioria das doenças. E assim por diante. Não preciso elaborar. Tem luz. Gasalite, né? Ar-condicionado. E assim por diante. Mas por mais comodidade que nós temos e por mais que a tecnologia avança, aparentemente as pessoas são mais tristes, mais deprimidas. Alguma coisa está andando errado aqui. Algo está faltando. E é justamente direitos e reconhecimento e agradecimento. Então, em vez de agradecer, não, óbvio tem que ser assim. E se o sinal do celular não funcionar na rapidez que eu quero, aquilo já é suficiente para tirar a minha sanidade. Ansiedade, todos os males. O que nós devemos lembrar é o seguinte: nós fomos criados para um propósito. Todos nós estamos aqui em missão. Estamos em missão. Nós estamos em missão, nós estamos aqui, como você muito bem falou, com deveres. Direitos, deixa para Deus. Ele sabe muito bem o que nós temos direito, Ele vai dar para a gente muito mais do que a gente merece. O que nós devemos focar nessa vida é na nossa responsabilidade. Pensa no funcionário que toda hora fica te lembrando dos direitos dele. Acho que não vai durar muito tempo nesse trabalho. Agora, se toda hora ele pergunta o que eu posso fazer para o bem da empresa, então esse sim é um bom funcionário e você vai dar para ele todos os direitos que ele merece. Então nós temos que entrar no clima que a Hashem sabe muito bem o que a gente precisa e Ele dá para a gente. O que a gente tem que parar é de ser ingrato. Parar de falar que eu não sei onde está o meu pai que está me dando tudo. Eu acho que eu tenho direito, sou eu. O quê? Você está pedindo para eu dar tzedakah? O dinheiro é meu, eu que me esforcei. Você está pedindo para eu rezar? O quê? É tudo meu mérito.
Então, por mais que a gente pode talvez não falar isso, mas isso passa no nosso consciente ou subconsciente que nós merecemos tudo. Como aquela pessoa falou aquilo para mim? E assim por diante. Então, eu vivendo no mundo dos direitos, o final é que eu sou infeliz. O caminho é procurar servir em vez de receber e cobrar. Servir a Hashem, esta é a palavra mágica. Não servir de uma forma pejorativa, escravo, não é? É o mérito de estar servindo a Hashem. É o mérito de estar executando a minha missão, transformando esse mundo num mundo melhor. E é interessante que, de certa forma, esta é a festa de Pesach. Essa é a mensagem da festa de Pesach. Uma vez o Rebbe escreveu uma carta, em 1983, o Rebbe escreveu uma carta para todo o povo judeu. Tinham cartas particulares, tinham cartas gerais, normalmente antes das festas. Então, ele escreveu uma carta sobre a festa de Pesach. E ele falou, o que é essa histeria toda de ficar procurando Hametz? Então a gente levanta todos os móveis e procura em todos os cantos e tem uma migalha. Tudo bem, tem Kohen Matzah? Tudo bem, Kohen Matzah. Agora, por que eu preciso me livrar do Hametz? Ele explica de uma forma muito bonita. Temos que entender qual que é o objetivo das mitzvot. É um refinamento de caráter. Pesach é o início dos meses judaicos. Pela Kabbalah, a gente tem o Rosh Hashanah, que começa os anos. O Rosh Hashanah, o início do ano. E Pesach, Nissan, é o início dos meses. Então, são dois níveis espirituais que começam dois ciclos diferentes. De cima para baixo, de baixo para cima. Não vamos entrar agora nos detalhes. Mas Pesach está começando o serviço espiritual divino. Quer dizer, é o início do meu serviço. Tanto é que marca o nascimento do povo judeu. O povo judeu nasce com a saída do Egito. No primeiro momento, o que eu tenho que trabalhar? Humildade. E tenho que tirar todo e qualquer traço de ego. Matzah representa humildade. Hametz é quando a matzah infla. Ego. Então, quando fermenta, isso é ego. Isso é proibido. Não só comer, é proibido ter qualquer traço de ego no início do trabalho. No início do serviço divino, você tem que eliminar todo o traço. Ah, se é assim, então proíbe Hametz o ano todo. Não. Eu preciso ter orgulho para poder fazer as coisas. Eu preciso ter senso de responsabilidade. Isso é muito importante. Mas eu preciso criar a estrutura. A estrutura saudável é 8 dias. Na verdade, são 7 dias, que é um ciclo. Eu fecho um ciclo de humildade, onde não tem nada de Hametz, nem na minha casa, nem no meu coração. Tem só a matzah. A matzah me ajuda a interiorizar esse poder espiritual de humildade. E aí eu posso começar o ano, eu posso começar o serviço divino da forma correta, de uma forma saudável. Portanto, Pesach é um momento propício, até que é Agadá, é isso. O que é Agadá? Juntar a família e relatar os milagres que Deus fez pra gente, não só no passado. É importante falar dos milagres também que acontecem com a gente no dia a dia, trazer para o dia a dia. Então, Pesach é um momento de gratidão por tudo que a Hashem faz. Todo dia é, mas agora tem momentos mais fortes, onde tem um simbolismo maior. E isso, por isso que nós falamos que vamos fazer hoje uma pequena meditação, só para quem está presente, quem está live, está convidado para vir participar das aulas. A meditação é a melhor forma de interiorizar tudo o que nós estamos falando. Porque uma coisa é falar tópicos, outra coisa é separar e realmente pensar naquilo até que aquilo venha para o coração. Então, idbonenut em hebraico, meditação significa trazer o conceito teórico para o meu coração, para dentro. Então, eu preciso pensar várias vezes. Todos nós fazemos meditação. Agora, outros tipos de meditação. Quando alguém fala uma palavra que você não gosta, você pensa naquilo
na hora, no banho, no meio da noite, no dia seguinte. Então você fica pensando naquilo o tempo todo. Essa é uma meditação negativa. Mas está vendo que todo mundo sabe fazer meditação. Agora a gente tem que fazer a meditação positiva. É pensar como a vida é tão boa, como Hashem faz coisas boas pra gente, como aquela pessoa faz coisas boas pra gente. Então, ele falou uma palavra ruim, agora pense em tudo de bom que ele fez para você. Certo? Então nós precisamos fazer um pequeno switch na nossa cabeça. Mudar para pensar no bem. E agora vamos para a introdução da meditação. Estamos prontos? Não, calma. Essa é a introdução ainda apenas para a meditação. Então, uma história. A história de um grupo de jovens que gostavam de escalar montanhas. Como nós falamos antes, quem tem 100 quer 200, quem tem 200 quer 400. Então, eles queriam a maior montanha do mundo. Não era suficiente a maior montanha do país. Então, eles precisavam ir para a maior montanha do mundo. E eles ficaram anos e anos treinando para conseguir estar naquele clima, naquela temperatura e pressão, ar rarefeito, e alimentos e peso. Ficaram treinando, até que chegou o grande dia da vida deles. E começaram a escalar. E depois de 3, 4 dias, finalmente eles chegam no cume da montanha. No topo da montanha. E eles... 3, 4 dias é rápido. Bom, quantos dias você quer? Que é mais alta. Você está atrapalhando a meditação. Bom, depois de alguns dias, é que eu não estava lá, não sei. Mas o ponto da história é o seguinte: eles estão felizes da vida, tiram selfie. Finalmente, eles chegaram no topo da montanha. Mas acontece algo para azedar a alegria deles. Eles veem lá um menininho em cima da montanha. Como pode ser? Nós somos treinados. Anos e anos para chegar aqui. E de repente você, esse menininho, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu nasci aqui. Imagine que você é aquela criança. Você nasceu no topo da montanha. Você tem todas as qualidades, tudo que você precisa para desenvolver a sua tarefa. Algo que talvez outras pessoas precisam de muito esforço para conseguir, você consegue. Eu consigo. Eu tenho a força, porque Hashem me colocou no lugar certo, na hora certa, e com a capacidade correta para poder fazer a diferença. E por isso que Moshe Rabbeinu, no seu discurso final, antes de falecer, ele deixa muito claro e fala: tome muito cuidado para não falarem foi a minha força, a minha habilidade que me levou ao sucesso. Lembre o tempo todo que tudo que você tem e tudo que você conseguiu, você tem mérito, você tem esforço, mas saiba que você nasceu do topo da montanha. Hashem te deu todas as forças e tudo que você precisa para realizar. Portanto, apenas agradeça, reconheça e tenha uma vida feliz, se Deus quiser. Amém. E agora a gente vai passar para a meditação e eu vou desligar aqui o Facebook.